Bom dia a todos, bom dia, Saunara, bom dia, Maciel, todos os seus aí, internautas nesse momento, já quem está na live, e também, não sei se está falando direto com a Amanda Caru, tá certo? Mas, assim, para a gente começar a conversar sobre esse assunto importante, que é essa questão do coronavírus aqui no município de Cedro, né? Então, a gente tem algumas informações importantes, e isso precisa que cada um dos cedrenses possa nos ouvir e também que a gente possa passar as orientações, seja da administração ou ligado especificamente aí à Secretaria de Saúde do município de Cedro, no caso, a nossa secretária Saunara Cidade. Então, bom dia a todos aí, vamos começar aí o nosso bate-papo. Bom dia, cedrenses. Pode falar, Saunara. Bom dia, cedrenses. Bom dia, nosso prefeito, doutor Nilson. Bom dia, Maciel e toda a equipe aí da Secretaria de Saúde. Então, nós estamos aqui para atualizar o nosso boletim. Nós dissemos na live que tudo que tem de novidade, nós entraríamos a qualquer momento para apresentar, né, aos cedrenses a real situação do nosso município. Estamos aqui hoje com o nosso prefeito exatamente para isso. Vamos agora vamos agora atualizar e orientar a todos vocês. Bom dia, doutor Nilson. Bom dia, Sonara. Pode começar, Sonara. Pega o boletim aí, que você tem os números aí eu faço um comentário em cima dos dados que você puder falar. Então, pega aí o boletim que você tem, faça as especificações da quantidade de pessoas que já foram avaliadas, como é que estão aí os nossos parâmetros, depois a gente faz um comentário em cima do todo. Pois bem, doutor Nilson, nós estamos numa fase de testar nossos munícipes e nossos profissionais. Então, nós fizemos o teste em todos os profissionais, faltam os agentes de saúde, que nós vamos iniciar hoje, né? Eu trabalho com os agentes de saúde, porque nós fizemos já de todos os profissionais e vamos estar fazendo isso mais uma vez, não é só esse primeiro teste, mas também já fizemos alguns testes, né, na comunidade e detectamos o nosso primeiro caso. Hoje, nós tivemos o resultado, que aí é um RT-PCR, que foi colhido e que deu positivo. Portanto, o Cedro, hoje, com o segundo caso para coronavírus. Do nosso trabalho de monitoramento, Nilson, nós já monitoramos mais de 2.000 pessoas. Já tivemos mais de 800 atendimentos pelo Disque Corona. Então, assim, a gente vem fazendo esse trabalho no município, né, desde o primeiro dia, monitorando essas pessoas para que a gente não tenha um número muito grande de casos no nosso município. Casos, nós já saberíamos que teríamos os casos, porque isso, infelizmente, nós não temos uma barreira que bloqueie o vírus, né, a entrada do vírus no município, e nós vamos realmente conviver com essa situação, mas precisamos trabalhar com esses bloqueios dos casos que nós estamos fazendo. Hoje já tratamos a questão do bloqueio desse caso, mas já vinha sendo monitorado há muito tempo, ele já vem sendo monitorado, desde o primeiro sintoma dele, assim, do primeiro sintoma, que a gente diz, é do primeiro dia que ele entrou em contato com outras pessoas, e também porque ele é uma pessoa que veio de outra localidade. Então, ele já vinha sendo monitorado e agora positivou para coronavírus. A gente sabe que a doença ela tem um período de incubação, e esse período que incuba, a gente tem que ficar monitorando para ver se aparece sintoma. Né? Ele é um paciente positivo e assintomático, que era isso que eu queria que o senhor comentasse agora, do perigo que é para o município, para as pessoas entenderem exatamente isso, né? Que o nosso risco não é o paciente positivo,
Paciente positivo e sintomático, ele é aquele paciente que já requer todo o cuidado da gente. Mas o paciente assintomático é aquele que a gente perde, que a gente não tem um controle, né, total sobre ele e também não tem tantos cuidados por entender que ele está bem, né, achar que ele está bem. E, na verdade, ele está transmitindo e é um risco muito alto para todos nós. Bom, pessoal, é o que a Saunara está falando aí. Nós estamos agora com 2 casos positivos, né? Os exames que foram feitos. Para as pessoas entenderem, Saunara, existem 2 tipos de exames. O exame que é esse do PCR, né? Que é um exame que você identifica, é aquele da escovinha que coloca no nariz e na garganta, e você colhe material, secreção, e você identifica o vírus. Aí você identifica se é o vírus do Covid, se é o vírus do influenza, ou outro tipo de vírus que possa dar alguma síndrome gripal. Então, há uma identificação extremamente correta, que é esse exame, que é o do SUAB, que a gente chama. O outro exame que se faz é o exame de sangue. Esse exame de sangue ele é feito quando o paciente já tem mais de 8 dias de infecção, onde ele começou a produzir anticorpos, e aí é o momento de fazer o exame adequadamente, tá certo? Então, esses 2 exames nós temos aqui dentro do município de Cedro. Esse paciente, esse segundo paciente que ela falou, ele veio de uma outra cidade que já tem um grau de contaminação. Chegando aqui dentro do Cedro, ele veio com outros familiares e foi, como estava sintomático, nós fizemos a nossa parte, que é coletar o material. Então, foi feito coletar o material tanto da pessoa como dos familiares, e esse resultado agora saiu, que é o do SUAB, e confirma realmente que nós temos agora 2 casos aqui dentro do município de Cedro do coronavírus. Bom, a preocupação toda com relação a isso, pessoal, é que a gente vai entrando agora numa fase cada dia mais crítica, tá certo? Portanto, a gente vai começar a ampliar muito os nossos casos, e a preocupação é o que você está dizendo, Saunara. Existem muitos pacientes que estão assintomáticos. Os assintomáticos, eles fazem mais de 80% das contaminações. Apesar de não ser o paciente que mais elimina o vírus, porque a carga viral ainda é pequena, então ele não elimina muito o vírus, mas as contaminações que são feitas no mundo todo, nas avaliações de outros países, é que esses pacientes são os principais transmissores do vírus, que é justamente o paciente assintomático, o paciente que aparentemente pode ser o nosso irmão, pode ser o nosso parente, pode ser qualquer pessoa que chega conversando normal, não está sintomático nem nada, mas como nós estamos desprotegidos, às vezes não usando máscara, né, não tendo cuidado da visita, né, recebendo visitas, saindo muito da rua, cumprimentando pessoas, conversando perto das outras pessoas, porque quando você fala, que eu estou falando aqui, eu estou em casa, de casa, estou falando aqui, se eu estivesse fora eu teria que estar usando máscara, mas se eu estiver falando aqui, a gente não vê, mas no momento que eu estou falando aqui, pequenas gotículas estão saindo no ar aqui, tá certo? E se eu tivesse uma pessoa que há 1 metro, 1,5 metros, se eu tivesse contaminado, eu estava contaminando alguém, tá certo? Ou então, se alguém estivesse falando, isso aí, e entra pelo nariz, porque a gente respira, essas gotículas, elas estão no ar, suspensas no ar, quando entra o vírus, entra pelo nariz, entra pela respiração, e a gente se contamina com uma facilidade muito grande. É diferente de outros vírus, né, como é o vírus do HIV, da AIDS, que nós tivemos no final do século passado, que as pessoas só se contaminavam através de uma relação sexual, transfusão de sangue, de uma coisa mais íntima, né? Não tinha essa história de você pegar na mão, dar um abraço, não tinha problema nenhum. Então, como até hoje, não existe esse problema, porque a infectividade dele não é tão grande. Agora, a contaminação desse vírus aí, do coronavírus, é uma coisa... Por isso que nós temos aí uma pandemia, por isso que essa coisa se explodiu no mundo todo, tá certo? E a preocupação nossa aqui, pessoal, é o seguinte, olha, enquanto a gente não tem os casos, e aí a
a reflexão é essa aqui, tem poucos casos, nós temos dois casos, esses casos praticamente os pacientes estão já evoluindo para uma cura, graças a Deus, mas quando a gente está falando aqui, a gente fala na impessoalidade. Pessoal, tenha cuidado. Eu não sei quem é que vai se contaminar. Pode ser um irmão meu, pode ser um irmão seu, um parente nosso, pode ser qualquer um que está aqui. Tá certo? Então, a gente fala na impessoalidade. Mas quando a pessoa está numa situação que precisa de um leito de UTI, que a gente já está vendo muito na televisão aí, a pessoa diz, eu estou com a ordem judicial para conseguir uma vaga de UTI e não consigo UTI. Então, esse momento é o que a gente não quer chegar. Porque vai chegar um momento, se a gente não tiver o cuidado, se todo mundo se contaminar nesse período agora, nós vamos ter esse problema. Tá certo? E aí é que está o problema, o perigo da estrutura. Nós ainda temos alguns leitos de UTI aqui no interior, mas na capital, a região metropolitana, não tem mais. Hoje, os pacientes que estão lá para os hospitais particulares não tem vaga de UTI. Então, nós estamos vivendo um momento crítico e eu não sei, eu passei agora há pouco tempo no centro da cidade, vi a quantidade de pessoas, o governo liberou esse recurso, as pessoas estão lá comprando de modo desenfreado também, quer dizer, o comércio a todo vapor, tendo uma quantidade muito grande de pessoas, e isso nos preocupa muito, porque na hora que chegar as pessoas nas estruturas hospitalares, ou na regional, onde for, e precisar de um leito de UTI, aí a pessoa vai ter nome, sobrenome e tudo mais, para a gente ter essa dificuldade de poder encontrar o leito que a gente precisa, porque essa é a grande preocupação, a secretária Celnara sabe disso, ela convive com essas informações, há uma projeção extremamente grande de óbitos aqui para o estado do Ceará, na projeção do jeito que vai evoluindo pelas projeções, nós vamos ter uma quantidade muito grande de óbitos, e isso vai ser extensivo a todos os municípios. Nós temos aí quase 165 municípios hoje com casos positivos, e eu acho que os que não estão positivos ainda é porque ainda não encontraram, mas deve ter já. Exatamente. Certeza. Eu acho que já 100% dos municípios, na minha cabeça, já estão todos eles com o vírus circulando, e essa é a preocupação. Eu também acho. Esse é o nosso sentimento aqui. Eu quero aqui fazer um apelo aqui à população, Celnara, você que vive aí, que sabe desse problema, está sentindo esse drama na região metropolitana. Nós ainda não estamos com isso aqui, com todos os leitos ocupados, mas é uma questão de tempo. E pelo jeito e pelo que nós estamos sentindo aí, há uma grande preocupação que isso possa ocorrer. Logo, logo, nós estamos aqui no Iguatu já com a 7ª morte sobre o coronavírus, e a gente precisa... isso está aqui, está batendo na nossa porta aqui, isso chega aqui na nossa cidade, é uma questão de tempo, e as pessoas não estão... E a gente pode estar andando no meio da rua, e quando volta para casa, leva a doença para a nossa família, para o seu pai, para a sua mãe, porque você vai voltar para casa e vai trazer isso para dentro da sua casa, e isso vai ser muito ruim para todos nós. Então, assim, o nosso sentimento aqui é de fazer esse apelo da minha parte, do prefeito, mostrar que estamos aí trabalhando para tentar organizar o máximo possível essa estrutura, mas é preciso que a população nos ajude nesse processo de construção. Isso aí que a secretária pode também dar um depoimento nesse sentido. Pois é, doutor Nilson, nós estamos há 2 semanas que nós encaminhamos o nosso pedido de ampliação de leitos para o Ceará. Nós tínhamos algumas pendências do primeira portaria e nós estamos pedindo agora a 2ª portaria, que é de ampliação de leitos. Eu venho acompanhando isso de perto e passando para o senhor todos os dias essa informação. Nós temos agora... de toda a área metropolitana e de municípios ali no entorno de Fortaleza, uma dificuldade muito grande de transferir os pacientes para Fortaleza sem ter vaga de UTI, pacientes que se agravaram. E o nosso apelo é que o Cedro, né, nesse momento agora, as pessoas passem a evitar
visita nas casas, que entrem na sua casa, qualquer pessoa que entre na sua casa, que venha de fora, crediarista, qualquer pessoa que venha de fora, visita mesmo entre vizinhos, a gente precisa evitar esse tipo de atitude e também usar a máscara, né? Os cedrenses precisam usar a máscara e ficar mais em casa. As pessoas que estão na rua, Nilson, infelizmente, elas vão ser as primeiras acometidas pela transmissão, porque não tem como a gente evitar. Se você está na rua e está sem máscara, você é uma pessoa que está completamente desprotegida para o momento que nós estamos passando agora. Nós temos a circulação viral no município e os cedrenses precisam ficar cientes, né, do que nós estamos dizendo. Então, assim, é uma coisa muito séria. Nós não queremos sofrer o que os outros municípios estão sofrendo, sem ter leitos, o quantitativo de leitos para colocar. E a gente fala desde o início dessa necessidade, Nilson, e fica muito triste quando a gente vê que as pessoas não compreendem esse apelo e permanecem, né, a todo vapor, como você disse, aí na rua, fazendo, nem tem uma boa higienização, porque você precisa ter uma boa higienização das mãos, precisa ter um cuidado com o seu... Aliás, não é só a higienização da mão, é a higienização da sua casa, a higienização do celular, a higienização de tudo que você toca, das suas mãos, né, e da máscara, porque esse vírus, como o doutor Nilson falou, ele não é um vírus que vai transmitir para você de forma sexual ou por outra forma mais difícil, né, de ser transmitida. Ele é transmitido simples e fácil, né, pelas gotículas que saem da nossa boca e que entra pelo nariz, pelos olhos, que entra pelos olhos também, pela mucosa, e entra pela boca. Então, tudo que está descoberto na nossa face, entra, esse vírus tem a possibilidade de entrar. Então, a gente faz novamente esse apelo, estamos com transparência, estamos fazendo os testes. É isso que o doutor Nilson diz, o município que não está fazendo teste, não está reconhecendo os seus casos positivos. No Cedro, nós estamos fazendo o teste, fazemos questão de fazer o teste, para que a gente identifique e possa bloquear os casos. Identificando os casos, é que a gente pode fazer um trabalho melhor. Mas, sem esquecer que os assintomáticos, apesar da carga viral ser pequena, eles são transmissores de 80% do que está acontecendo aí em todo o mundo, né? Não é só no Brasil, é no mundo. Então, essa pessoa, ela deixa esse vírus nas bancadas, nos corrimões, enfim, em todos os locais de superfície que toque, certo? E aí no trinco da porta, né? Em todo canto, e você pode também fazer essa infecção por contaminação de bancadas, como a gente vem falando. Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho de desinfecção. Mesmo assim, a gente pede todo cuidado, porque tudo que se faz, minha gente, não é 100% assegurado que você conseguiu debelar aquele problema que você está trabalhando. Então, todo cuidado é pouco. A gente vem instruindo para isso. O governo faz a sua parte e o cidadão precisa fazer a dele. Isso chama-se autocuidado. Você precisa se preservar. E você só se preserva com esses cuidados. Evitando sair de casa, evitando sair sem máscara. Caso você precisa sair, use máscara. Você precisa também ter os cuidados, né, com a higienização da casa e das suas mãos. De vez em quando, de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, está fazendo
a limpeza das suas mãos, lavando as mãos, porque ainda é a melhor forma de prevenir, é você lavar suas mãos, seu rosto, né? Lavar com sabão, e você vai estar se fazendo uma boa prevenção com relação a isso. Pode falar, doutor. Bom, pessoal, eu acho que agora nós estamos já voltando e comentando o mesmo assunto, mas dizer que nós estamos agora com 2 casos no município de Cedro, tá certo? E que isso que a Saunara estava falando, da facilidade dessa disseminação dessa doença, porque uma coisa simples, como uma conversa amistosa entre 2 pessoas a 1 metro, 2 metros de distância, é suficiente para uma contaminar a outra. Uma coisa tão simples, um aperto de mão, através de um aperto de mão, através de um abraço, através de uma conversa simples, às vezes não precisa nem você estar tão próximo, isso pode lhe contaminar, e quanto mais gente tiver, porque ninguém sabe quem é que está doente. Então, esse é o grande problema, essa é a grande preocupação, esse é o grande dilema que nós estamos vivendo. E as pessoas, como não enxergam o nosso inimigo ele não é possível de ver a olho nu. Então, assim, há talvez assim, uma falta de conscientização nesse momento, e isso vai trazer uma consequência muito grave, que é o que nós estamos aqui já antevendo uma coisa na frente. A preocupação nossa é a gente chegar a um momento, não só aqui no Cedro, mas em todos os municípios cearenses, da gente ter o paciente aqui e eu não conseguir transferir, porque o leito lá está ocupado para UTI. Eu posso ter um leito para atender aos pacientes do ponto de vista intermediário, nós temos uma estrutura para atender, tranquilo. Mas o paciente precisou de um respirador, são poucos respiradores no estado do Ceará. O governo está comprando, está fazendo, está se esforçando. Essa semana ele está dizendo que vai colocar mais 100 respiradores, o governador vai comprar, está chegando no dia 10, quer dizer, daqui a 2 dias, mais 200 respiradores. Vou ligar para a dona Francineide, que ela está ligando para mim. 2 respiradores aqui no Ceará, 200 respiradores aqui no estado do Ceará. Então, é preciso que a gente possa aguardar um pouco, e essa forma da transmissão está sendo rápida. Então, a coisa está pegando aí o que ele chama de curva exponencial, que é uma curva onde o crescimento ele cresce numa velocidade muito grande. Vocês estão vendo aí que na última semana, nos últimos 3 dias, a quantidade de casos confirmados aqui no Ceará é uma coisa impressionante, né? E eles estão falando que, ao final desse mês, até o dia 31, as previsões, se continuar nesse mesmo ritmo que vem, poderemos ter em torno de 5 mil óbitos aqui no estado do Ceará. Que aí, vocês imaginam que hoje o Brasil tem 8 mil, tinha até pouco tempo 8.500 óbitos aqui no Brasil todo. Imagino que até o final do mês a gente possa ter 5 mil óbitos aqui no estado do Ceará. Então, é uma preocupação grande, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem que dividir quando a gente faz essas informações aqui para as pessoas, porque nós estamos fazendo um papel importante, a todos os municípios trabalhando de maneira conjunta, dando a estrutura que o Estado precisa, mostrando a nossa questão aqui de município pequeno, mostrando que nós temos leite de retaguarda, nós temos leitos, justamente o que aconteceu agora. Por exemplo, um paciente do Cedro estava em um outro local, num outro hospital, e o outro hospital é um hospital importante, um hospital terciário, o paciente já tinha resolvido a parte do problema que ele tinha de saúde, e também estava com o Covid, como ele melhorou, voltou para o Cedro. Então, isso aí chama-se leite de retaguarda, ele está lá para dar apoio, e aí abre um leito lá nesse hospital importante. Então, esse papel nós vamos fazer. Essa proposta que nós colocamos no nosso plano municipal de contingência vai ser feito. Nós estamos cumprindo aquilo que nós planejamos com os outros municípios e o estado do Ceará da maneira adequada. Agora, vai precisar de lei de UTI? Esse é o dilema de todos nós. Esse aqui eu queria que você, Cedrense, ficasse aqui atento a isso que eu estou dizendo. É importante porque todos nós tivéssemos aí de ter essa infecção desse mês de maio. É igual a vaga daqui.
Um peito tem leite e o resto não tem. Desliga teus fones aí, Sonara. Armando. Então é o seguinte, se a gente tiver que ter essa quantidade de pessoas trazendo realmente a infecção do jeito que está, nós vamos ter um número de casos muito grande no Ceará. Há essa projeção, do jeito que eles estão colocando e o que aconteceu nesses últimos dias, projeta para até o dia 31 de maio desse mês, 31 de maio de 2020, em torno de 5 mil pessoas em óbito aqui no estado do Ceará. E isso vai ser muito lamentável que a gente possa ter isso no Brasil, tá certo? E a gente fica muito triste quando um nosso presidente, em vez de dar o exemplo para nos ajudar os governadores, ajudar a população, está preocupado em ganhar voto de uma classe que é importante para nós, que é a classe empresarial, a classe dos comerciantes, a classe de quem produz, é muito importante, e ele, preocupado com a questão política, esquece completamente a parte sanitária e a vida das pessoas. E aí, ontem sai do Palácio, vai lá para o Supremo para pressionar o presidente do Supremo Tribunal Federal numa coisa que é uma coisa triste da gente ver nesse país uma situação dessa natureza. Então, uma questão política, eleitoral, chula, tá certo? Que a gente fica muito triste de ver esse tipo de comportamento tendo ainda repercussão em algumas áreas desse país, tá certo? Diante do que nós estamos vivendo. Um povo entrando num clima agora de desespero, porque a preocupação nossa é essa, de entrar numa situação dessa, com um número grande de óbitos, e a gente está aqui refém de uma estrutura que outros países passaram. Em vez da gente estar todo mundo dizendo a mesma coisa, quer dizer, o próprio ministro da Saúde, que eu acho que ele deveria era pedir demissão, porque não consegue dizer essa palavra. É importante o isolamento social, é importante fazer isso nesse país, porque ele não quer desagradar o presidente. É triste a gente ver um ministro não se pronunciando dessa natureza. Então, a preocupação aqui, nós estamos firmes aqui com os encaminhamentos da Secretaria do Estado de Saúde, né, da Secretaria Estadual de Saúde, ao cumprimento do decreto do nosso governador Camilo Santana, todos aqui uniformes para que a gente veja se a gente faz a maior contenção possível. Então, preciso aqui passar essa informação e essa preocupação para vocês. Realmente preocupante, mas é a realidade do que nós estamos vivendo. E eu não quero isso para o nosso povo, para o povo do Cedro. Então, deixo aqui o meu apelo, o meu depoimento, a minha indignação com relação ao que ocorre a nível de Brasília. Não compreendo que um momento desse você possa colocar uma questão política acima desse sentimento, se as pessoas que estão morrendo não conseguem sensibilizar um gestor, infelizmente, esse gestor não tem, dentro da formação humana dele, nada de cristão, nada de pessoa que possa realmente pensar em melhorar a vida de um grupo de todos. Talvez esteja só defendendo a sua parte, o seu interesse político ou de uma classe pequena. Então, de qualquer forma, esse é o nosso sentimento, essa é a nossa realidade. Espero que você, Cedrense, possa acompanhar e olhar e ouvir e observar aquilo que nós estamos falando. Que hoje, a partir de hoje, aumente aí esse isolamento. Nós estamos precisando do apoio de vocês para que a gente possa proteger a nossa gente. E a gente só vai proteger se cada um proteger um ao outro. Concordo com você, doutor Nilson. É uma indignação muito grande que a gente tem uma indignação muito grande com quem tem um pensamento diferente desse, certo? Quem tem um pensamento pequeno com relação a voto e ao lucro, num momento como esse, onde nós estamos perdendo tantos irmãos, né, no Brasil e no estado de Ceará, e isso só vai aumentar. Então, nesse momento, não cabe outra conversa a não ser o isolamento social, e é o nosso apelo do nosso prefeito
e da Secretaria do município de Cedro, de que você nos ajude e tenha essa compreensão e a sensibilidade de ficar em casa nesse momento, para que a gente passe, né, pelo menor número possível de casos em nosso município. E de agravamento também, sobretudo dos óbitos, que é o que a gente não quer que aconteça. Portanto, aqui a gente agradece a todos os que estão nos ouvindo, agradeço aqui ao nosso prefeito Nilson Diniz por todo o apoio, como ele falou, um ministro que não pode dizer que as pessoas fiquem em casa. Você imagine se o nosso prefeito estivesse me proibindo de fazer o isolamento social no Cedro. A loucura que não seria um município pequeno como esse nosso e a quantidade de mortes que nós iríamos ter. Então, obrigado, doutor Nilson, pela sua sensibilidade, obrigado pelo o ser humano que você é e tem sido, desde o início da sua gestão, preocupado com a população de Cedro, desse jeito que a gente tem que levar, e o trabalho tem que ser isso. Então, assim, hoje estamos começando o lockdown em Fortaleza, eu estou vendo aqui que a Polícia Militar montou a primeira barreira para fazer lockdown, e a gente fica satisfeito e triste pela medida que o Fux teve que tomar, né, o ministro, com relação ao deslocamento entre as cidades, por pressão do nosso presidente aí, completamente desconectado da realidade, né, e sem a sensibilidade ao que está acontecendo. Uma pessoa que você vai falar sobre morte, e ele diz, e daí, já está dizendo que não tem nenhum sentimento humano uma criatura dessa. Então, meu bom dia, até mais tarde na live, que nós vamos estar atualizando os dados do Ceará, do Brasil e do nosso Cedro. Bom dia, doutor Nilson, bom dia, Maciel. Bom dia, Sonara. Maciel, obrigado aí, Maciel, pelo obrigado, trabalho. Obrigada aí. Obrigado, secretário. No final da tarde estaremos atualizando também esse boletim informativo. Sonara, só para a gente encerrar aqui, tem muitos questionamentos nos comentários, a população querendo saber quem é, qual bairro. Essa informação a gente tem sempre pautado, dito à população nas lives diariamente, quanto à questão que o momento é de permanecer em casa, né? A gente tem alertado isso realmente. Outro detalhe também, prefeito, quanto à questão de máscara para a população, né? Nós estamos vendo aí um trabalho árduo da gestão municipal em levar essas máscaras para a população, e também quanto à questão de toda a assistência da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, com a entrega de feiras, entrega de feira para estudantes com kit de alimentação. Ou seja, Maciel, todo apoio é necessário nesse momento, que é o que a população está vendo, não é isso? Maciel, quando nós temos caso positivo, quando nós temos circulação viral, todo o município de Cedro, ele como todo, ele fica comprometido. Então, nós precisamos ficar em casa, independente de saber quem é e qual é o bairro. Isso é o que menos interessa agora. O que mais interessa para nós é o seu cuidado com sua vida. É você ficar em casa e só saia se tiver alguma coisa importante para fazer, certo? Então, esse é o nosso apelo. Só completar a orientação aí, Marcelo, é o seguinte, olha, as pessoas ficam preocupadas qual é o bairro, qual é o local. A secretaria, na hora que ocorre um caso desse, que nós estamos vigilantes, a secretaria vai a esse local mais de uma vez, tem um monitoramento, faz os exames, faz o exame da família, faz os exames do vizinho. E faz o bloqueio. Orienta, faz esse bloqueio. Há um trabalho para as pessoas entenderem em casa, tá certo? Por que é que, às vezes, a gente não pode expor o nome das pessoas, porque já cria um outro problema, entendeu? Então, a gente tem que tentar proteger também. O importante é o seguinte, se for do bairro vizinho, fique em casa. Se for da zona rural, fique em casa. Porque, na realidade, essas pessoas que nós já identificamos são as que mais têm condição da gente proteger a população de Cedro. O que nos angustia não é esse aí. É justamente o cara que está infectado, que não sabe, que está no meio da rua conversando com todo mundo, infectando todo mundo. Essa é a preocupação. Pronto, essas pessoas aí... Nilson, o que a pessoa tem que entender é que quando ela está no centro da cidade, lá pode ter 2, 3, 4, 5 pessoas infectadas também, passando sem ter sintoma nenhum. Esse é o risco.
Essas pessoas que estão contaminadas, só para o pessoal de Cedro ter, essas aí são as que hoje estão em casa. Estão sendo mais cuidadas. Estão sendo monitoradas, estão sendo já orientadas para não ter Então, essas aí não está causando e nem vai causar problema para nós. Essas aí estão sendo monitoradas. O que nós estamos preocupados, e às vezes a população não entende, que às vezes fica preocupado com aquele não. Preocupa com as pessoas que estão indo na sua casa, que estão aparentemente normais. Essa que é a preocupação nossa, entendeu? Porque no momento agora é evitar ir na casa do vizinho, ir na casa do outro, andar no meio da rua sem ter proteção, sem ter, às vezes, a necessidade. Às vezes, para ir na rua, tem que ir na rua comprar alguma coisa, tudo bem. Escolhe só um horário, vai lá, vai num horário que tem menos gente, tá certo? Vai num horário que dá para comprar o mais rápido possível. E essas coisas precisam acontecer no certo. Então, eu quero aqui mais uma vez, desculpa aí, eu já voltei outra vez para falar, mas é importante a gente poder bater esse papo aí com a população e as ações sociais, aí a Secretaria da Assistência está aí trabalhando com relação à questão lá das filas, e nós estamos aí com um grupo de trabalho, tentando organizar o que for possível dentro da nossa realidade. Então, um grande abraço, mais tarde a gente volta a falar.